Lei da Reforma Trabalhista de 2017. Como o senhor dá essa bem-vinda a essa lei? Na verdade, por enquanto, o que nós temos é assim uns aspectos mais gerais da lei, né? Até porque houveram alterações significativas. Nós já temos aí alguns pontos importantes da lei, que seria a negociação já direta do patrão com os empregados, né, em termos de reajustes e condições de trabalho. Já temos aquela divisão das férias em 3 períodos e também outro aspecto importante é aquela terceirização do trabalho. Enfim, são reformas substanciais que estão sendo feitas. No meu entendimento, trouxe um equilíbrio maior entre empregadores e empregados, trouxe um equilíbrio maior. Entretanto, é muito cedo ainda para a gente falar dos benefícios que cada parte terá, porque na verdade ainda haverá alguma regulamentação. Nós teremos decisões dos tribunais que vão alterar alguma coisa da lei ou reconhecer alguns direitos que ali não estão contemplados, né? Porque também, se observarmos atentamente a lei, existem muitas questões ali decididas que são contrárias às decisões da MATRA, né? Que é a Associação dos Magistrados Trabalhistas. Doutor, vamos analisando alguns pontos que eu selecionei. Assim, talvez entramos mais diretamente no assunto. Por exemplo, naquilo que é relacionado com as gestantes, trabalhando ainda em tempo que eles podem trabalhar. Elas estão permitidas trabalhar em lugar insalubre, desde que não seja, digamos, no máximo de insalubridade. Elas podem ser retiradas de lá se tiver atestado médico, se puder negociar. Como o senhor vê essa parte da lei? Na verdade é assim. Pois na verdade é assim. Tudo isso, essa questão da gravidez, isso aí já não é uma novidade muito grande que vem trazida pela reforma. Até porque na CLT antiga já havia essa permissão da gestante trabalhar em lugares insalubres. Ela só seria retirada de lá, como o senhor bem disse, em casos extremos, em casos de necessidade médica e a pedido médico, né? Então eu não vejo muita alteração nesse aspecto com a reforma trabalhista, né? Entretanto, a minha opinião pessoal é de que o local insalubre deveria realmente ser tratado nessa nova legislação com um pouco mais de cuidado e protegendo principalmente a criança, né, e a gestante. Entendo que nesse aspecto a lei poderia ter sido um pouco mais generosa com aquelas pessoas que estão para dar luz. Outro assunto também que se considera importante, que é o tempo antigamente se contava o tempo, digamos, de trabalho, desde a hora que a gente saía de casa até chegar ao serviço e até voltar. Tanto é que se tinha um acidente na viagem para ir para o serviço, era considerado acidente de trabalho. Hoje foi retirado tudo isso, ou seja, inclusive o tempo de higiene, troca de uniformes, ou seja, o transporte, o lanche, o convívio, o descanso, ou seja, tudo isso foi retirado. Ou seja, hoje vai ser contado serviço mesmo. Começou, terminou, esse é o tempo de trabalho. Realmente a lei fala nesse sentido. Entretanto, nós somos sabedores, nós que somos operadores do direito e que já enfrentamos uma reforma não tão recente aí em 2002 do Código Civil, né? E estamos enfrentando uma reforma recente também em 2016 do Código de Processo Civil. Nós sabemos que essas inovações da lei, com certeza, sofrerão reajustes pela jurisprudência, né? Porque mesmo esse horário de transporte, né, entre a residência e o trabalho, onde teríamos o reconhecimento do acidente de trabalho, tendo havido algum problema nesse trajeto, tenho eu a certeza que se alguma decisão de primeira instância obedecer friamente o texto da lei, não dando direito ao trabalhador, com certeza os tribunais superiores irão reformar e assim as jurisprudências vão se formando, né? A jurisprudência vai se formando e nós vamos nos guiando por ela, às vezes até mais do que pela lei. Apenas antecipando, né? Ou seja, a lei não tem um mês de vida. E já saiu a primeira MP, a
2008, que seria uma medida provisória, já mudando o serviço autônomo, gestantes, danos morais, trabalhador de 12 horas para 36 horas. Então, se numa regra de 3, se em um mês já se começam a mudar, digamos, 3, 4 pontos ressaltantes, num ano, no que vai do ano, porque esta lei é bastante discutida, virão mais mudanças, como o senhor mesmo já está afirmando. Então, por exemplo, o intervalo das refeições não é mais obrigatório 1 hora. Antigamente nós tínhamos 1 hora para almoçar e a gente aproveitava para ir no banco, para fazer as coisas, porque tinha 1 hora. Hoje em dia não. Poderá ser no mínimo de 30, ou seja, negociado. Ou seja, como fica? Ou saio mais cedo, se eu trabalhei meia hora antes, vou sair meia hora antes do serviço. Ou seja, essa parte não está clara. Então, esse tipo de mudanças visa o quê? Favorecer ou o funcionário ou favorecer ao empresário? Na verdade, a gente sempre sabe que nessas negociações, quem mais tem a chance de sair vitorioso é o empresário. Normalmente é assim que acontece. Entretanto, nós temos aí a possibilidade da negociação. Essa negociação, porque antigamente, até hoje existem as convenções coletivas de trabalho, são feitas pelos sindicatos e como ocorre muitas vezes, elas são feitas para cidades grandes, onde tem grandes empresas. Então, às vezes a convenção coletiva não traz benefícios nem para o patrão e nem para o empregado em cidades pequenas. Nós temos um exemplo em São Pedro. Às vezes a questão do sindicato, São Pedro é uma cidade que vive do turismo. Então chega o feriado, o comerciante não pode funcionar. Por quê? Porque o sindicato não permite naquela data através da convenção. Essa livre negociação, eu acho que abre um leque maior de possibilidades, tanto para o patrão como para o empregado, porque às vezes ele acha mais vantajoso fazer meia hora e sair mais cedo, ou ele negocia com o patrão que faz 1 hora e sai mais tarde. Então essa livre negociação eu acho que foi até um benefício trazido pela lei. O que nós não podemos aceitar é que isso seja uma imposição no empresário. Aí é diferente, a imposição, né, nós não concordamos, mas a livre negociação nós somos favoráveis a essa livre negociação. Com relação às alterações já havidas aí pela medida provisória, né, podemos esperar muito mais. Inclusive agora já estão sendo formadas jurisprudências pelos tribunais, que já vem até alterando essa medida provisória também, algumas questões constantes da medida provisória também já foram alteradas, não, elas são julgadas contrárias, né, pelos tribunais, e isso faz a jurisprudência que poderemos utilizar tranquilamente durante os processos trabalhistas aí. A lei parece que também vem para desprestigiar ou dar menos força ao sindicato, aunque no conteúdo da lei aparentemente finge dar bastante força ao sindicato. Porque o que se negocia com o sindicato passa a ser lei. E vai, digamos, até por cima dessa própria lei, segundo diz a lei. Mas a contribuição sindical não é mais obrigatória. Antigamente era um dia de serviço que a gente pagava para o sindicato e a gente era sindicado aos metalúrgicos, etc. Como vê essa parte de ter sido retirada a contribuição sindical? Eu entendo assim, eu entendo que o sindicato é difícil de entender a posição do sindicato, porque às vezes, dependendo do sindicato, não estou generalizando, né, é um grupo de pessoas que ficam ali vivendo do dinheiro do trabalhador, né, vivendo do dinheiro do trabalhador e vamos dizer assim, entre aspas, criando caso para o patrão, né? Então a gente enxerga, em alguns sindicatos eu enxergo dessa maneira, de um meio de vida, ao passo que eu acho que o sindicato não deveria funcionar dessa forma. O sindicato deveria ser como é a ordem. Eu, por exemplo, sou advogado, sou presidente da ordem. Eu não tenho nenhum salário dentro da ordem. Eu não tenho nenhum benefício dentro da ordem. Se eu precisar ir daqui a São Paulo para tratar de assuntos da minha subseção, eu vou com o meu carro particular, pago o meu pedágio, ponho a minha gasolina. O sindicato, no meu entendimento, deveria ser da mesma forma. Deveriam ser eleitos pelos seus companheiros, deveriam trabalhar nos seus serviços e dar a sua contribuição no sindicato gratuitamente, como nós fazemos na ordem, como é no CREA, como é no CRM, entendeu? Então eu acho que o sindicato perdeu
perdeu, mas eu acho que essa perda aí não é tão significativa, porque eu acho que para a lei trabalhista o importante é privilegiar o empregado. Nós não estamos, a lei trabalhista não deve existir para beneficiar alguns órgãos de classe aí que simplesmente utilizam-se dessa questão para sobreviver. Bom, não foi retirado, se é opcional, quem quiser contribuir, quem não, não. Mas vamos ver um outro assunto que é inovador nesta lei, que foi batizado com o nome de trabalho intermitente, onde o funcionário vai receber pelo período que trabalha apenas. Como vê essa lei? Porque eu conheço essa lei porque eu até já trabalhei baixo os moldes dessa lei em outro lugar e minha experiência não é muito boa. Como o senhor vê essa parte do trabalho intermitente? Claro que ele vai ter, né, de direito a férias, FGTS, 13º salário profissional, etc. Mas tudo proporcional ao que ele ganha. Sim, mas eu acho que também, olhando por um outro lado, nós temos uma questão importante aí do trabalho intermitente. Porque hoje nós temos, por exemplo, vamos citar um exemplo muito comum no dia a dia. Uma faxineira. Ela vai 2 vezes por semana numa residência. Ela não tem 13º, ela não tem férias, ela não tem direito a nada. Com o trabalho intermitente ela passa a ter. Então algumas categorias vêm beneficiada por essa alteração, e eu entendo também que essa alteração não prejudicou o empregado regular. Simplesmente ele criou mais uma categoria. Óbvio que aquele que tem um empregado regular pode falar, não, a partir de amanhã eu vou contratar um empregado temporário que para mim é mais barato. Isso pode acontecer. Ainda mais nos dias de hoje, nós estamos passando uma crise financeira muito grande, né? Mas eu não vejo muito prejuízo não para o trabalhador. Para algumas categorias até eu trago como benefício. Criou uma alternativa para o empregador esta lei, né? Então o empregador hoje tem em mãos uma lei que ele não precisa. Bom, o senhor colocou a faxineira. Eu aqui vou improvisar um garçonete. O garçonete é contratado por um lanchonete, digamos, período integral. Ele vai trabalhar forte de 11 a 2 horas da tarde, forte, porque antes ele estará colaborando, fazendo, mas não está de garçom 100%. E posteriormente a isso poderá ajudar em outras atividades, mas de garçom não vai trabalhar mais. Então não é mais fácil para o lanchonete demitir esses 2 e contratar 4 por horas para trabalhar das 11. Então dá uma chance ao empregador fazer isso legalmente. Então quem aí seria prejudicado? Aquele que é contratado, digamos, tempo integral, 8 horas de serviço. Como o senhor vê, poderia acontecer essas coisas? O empresário vai se aproveitar desses benefícios que a lei está dando para ele? Eu entendo que o empresário com certeza vai se beneficiar dessa vantagem que ele está obtendo pela lei, né? Eu entendo que sim. Entretanto, nós também temos que entender que existem alguns comércios, né, que não têm condição de contratar aqueles empregados que são de 8 horas, por exemplo, né? Então, assim como beneficia alguns, pode prejudicar os outros. A lei, no meu entendimento, nada mais é do que um bom senso. Nada mais é do que um bom senso. Então, o que acontece? Ela tem que trazer oportunidade para todos, aqueles que têm possibilidade de uma contratação definitiva, como aqueles que precisam do empregado intermitente em horários específicos, né? Então, eu acho que a lei tem que favorecer a todos. Eu acho que não só o lado do empregado, também não só o lado do patrão, tem que ser uma coisa, tem que haver uma isonomia aí entre os direitos de cada um.